Porque anunciar o evangelho não é escolha, é missão. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Rota 916, o seu podcast de estudo da Bíblia, tá? Hoje a gente vai caminhar junto na reflexão um pouco diferente. A gente vai abordar um pouquinho do tema do pão e água da vida. Tá? A gente está estudando, para você que está chegando aqui de paraquedas, a gente está estudando um pouquinho mais sobre o Êxodo, sobre o livro do Êxodo, retratando todo o processo de libertação do povo do Egito e toda a misericórdia de Deus, todo o ministério de Deus através de Moisés. E sempre tem aquele sentimento de vazio, de sede, de fome que nunca sacia, né? Sempre a gente está com fome, com sede, ou um vazio assim tremendo. E hoje a gente vai entender um pouquinho mais, né, da jornada do povo de Israel, retratando esse processo, esses pontos, tá? E para começar bem o nosso episódio, para você que está aqui com a gente, não esquece de curtir, comentar, já ativa o sininho, já segue o nosso canal, por favor, né? Se inscreve aí, porque isso é uma das formas da gente poder alcançar mais pessoas, é uma das formas de você nos ajudar. Então, antes de mais nada aqui, antes da gente começar nosso episódio, é muito bom que você já tenha feito isso, tá bom? Ponto importante para a gente seguir é que a gente está compondo a mesa aqui com muita gente de peso, muita gente boa, nossos colegas aqui de podcast. A gente está com o Joe. E aí, Joe? Tamo aí, mais um episódio. Bom demais. Sempre aí. Aí, mais um episódio. Positivo Ele sempre fala isso, né? Ele sempre fala isso. Eu penso, vou falar uma coisa diferente. Acaba que eu falo a mesma coisa toda vez. Boa. A gente tá com o Danilo. Opa, bom demais, galera. Vamos para mais um episódio aí. Tá bacana esse aqui. Dá para conhecer bastante coisa sobre essa história do povo que saiu do Egito. Bom demais. E a gente tá com o Gregory. E aí, Gregory? Mais uma vez, novamente, de novo. Boa. Essa foi boa. Vamos, bom dia, boa tarde, boa noite, pro horário que você esteja ouvindo. Boa. A gente vai todo mundo junto aqui compartilhar, se aprofundar, mergulhar na palavra de Deus, tá? E, como de praxe, para a gente começar esse nosso raciocínio, começar o nosso debate aqui, trazer os nossos pontos, é muito importante chamar Deus para estar com a gente, estar próximo. Gregory, você ora pra gente? Agora, vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Senhor Deus, amado Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, mais um dia de vida que nós temos, mais um episódio que estamos gravando, ó Pai. Peço que o Senhor esteja presente entre nós, nos conduzindo, nos mostrando a sua palavra, que ela penetre em nosso coração, em nossa alma e das pessoas que estão assistindo também, ó Pai. Que o Senhor conduza cada um aqui, cada abordagem que a gente fizer aqui da Tua Palavra, que seja o Seu Espírito Santo falando por nós, ó Pai. Muito obrigado por tudo. Cuide de quem está em casa olhando, assistindo também, que essas pessoas elas se sintam tocadas por Ti. E é isso, Senhor, que eu te peço. Vamos na luta incessante por divulgar o seu evangelho. Sempre, sempre, sempre. É isso que eu te peço e te agradeço. No nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, Pai. Gente, vamos lá. Bora falar um pouquinho então dessa visão de pão e água. De pão e água da vida, né? E para começar, queria trazer uma reflexãozinha, uma analogia aqui pra gente, né? Que isso já aconteceu na vida de todo mundo, tenho certeza. Sabe quando a gente tá começando uma dieta ou um novo projeto? Agora que a gente tá gravando em agosto. Ó, a gente começa a gravar, o Danilo ele começa a tossir. Deve ser nervosismo isso aí. A gente, agora é o final do ano ali, agosto, setembro, a gente já tá pensando no projeto verão, a gente vai começar projetos novos, né? Primeiros dias, parece lindo, a gente começa a seguir certinho. Até que na primeira dificuldade que aparece pra gente, o que acontece? A gente pausa tudo, né? A gente começa a questionar, reclamar, não segue do jeito que estava. E praticamente o povo de Deus estava quase nessa mesma linha, né? O povo de Israel ele também teve os dias ali no deserto, né? Onde a água virou amarga, onde já estavam cansados, ficaram com fome. E a gente sabe que, vendo ali o livro de Êxodo,
Deus nunca deixou eles em apuros, né? Ele se revelou cada vez mais, mostrando qual é a sua grande capacidade, né? De transformar a amargura em cura, transformar um momento ruim em bênção. Então Deus nunca deixou eles, né? Para você que tá vendo a gente tá discutindo exatamente ali o ponto de Êxodo 15, tá? Então no Êxodo 15, logo depois que eles saíram atravessaram, né, o Mar Vermelho, eles ficaram com um tempo ali, né, com fome, vamos dizer assim, né, passando uma dificuldadezinha ali, digamos, né, e questionaram muito. Então não demorou muito para Deus mostrar as coisas para ele, mostrar que Deus era Deus, que estava com ele, estava com coluna de fogo, abriu o Mar Vermelho, e quase que na primeira oportunidade o povo já revelou as garras, né, digamos assim. E aí eu queria abrir com uma única pergunta aqui pra gente permear nesse assunto pra vocês. Muito simples, uma pergunta muito fácil, muito tranquila pra vocês, tá? Eita, quando é assim... Por que é tão difícil, gente, a gente como ser humano, manter a confiança em Deus, mesmo depois de tantos milagres que ele nos revela? Dando contexto, né? Mais uma vez, Êxodo 15, o pessoal acabou de sair, atravessar o Mar Vermelho, o mar se fechou, eles andaram, né? Ficaram praticamente ali 3 dias no deserto, até achar água, e aí quando achou a água, começaram a reclamar muito porque a água era amarga, a água não estava com um bom sabor, né? Não era bebível, digamos assim. E aí vem a pergunta para vocês, mesmo eles olhando para trás, vendo o mar se abrindo, vendo as pragas caindo e não atingindo eles, né, um tempão antes, que os historiadores mostram que praticamente ficou um ano, né, tendo praga. Mesmo isso acontecendo, mesmo vendo o anjo do Senhor passando, tirando a vida ali dos primogênitos, por que é tão difícil manter a confiança mesmo depois de tantos milagres que Deus faz na nossa vida? Vai falar? Pode iniciar. Eu fico pensando o seguinte, cara. Na verdade, assim, eu me questionei aqui agora, né? Porque pra gente é fácil julgar eles, né? Ah, mas eles estavam vendo os milagres, eles estavam vendo a coluna de fogo, o mar se abriu. Mas a gente também, às vezes, sei lá, acordou de manhã, saiu pra trabalhar, furou o pneu do carro. Eu vou começar a murmurar. Ah, mas por que aconteceu isso comigo? Ah, por que logo o meu pneu foi furar? Ou às vezes eu vejo alguém se dando bem em alguma posição, excluindo todo o esforço do cara. Tipo assim, sei lá, tô lá na empresa e alguém se é melhor que eu. Ah, mas por que aquele cara? Por que ele que ganhou isso? Por que não foi eu? Então, às vezes a gente faz a mesma coisa que o povo de Israel, né? Qualquer coisinha que não nos agrada ali, nosso ego, a gente já começa. Ah, mas fulano não merecia ser assim, ter aquilo. Eu ralo mais, eu faço mais. Então eu acho que do lado respondendo a pergunta, eu acho que é o pecado nosso e a nossa falta de confiança em Deus que faz a gente desconfiar tão rápido assim do poder. Mesmo eles tendo essas coisas sobrenaturais ali, eles já, rapidinho, já começavam a questionar já. Joe, eu concordo 100% com o que você está falando aí. Eu acho que o pecado, a gente estava conversando sobre isso aí agora. O pecado faz a gente ser uma pessoa ingrata, insatisfeita. E porque, tipo assim, o povo estava reclamando que estava com fome, que estava com sede, depois estava com fome. E Deus nunca deixou faltar nada. E aí eles reclamaram que estavam comendo sempre a mesma coisa, não tinha carne. Deus manda carne, manda as codornizes lá. Cara, então, é igual a gente na nossa vida, o que é? Cara, se você comer, não sei você, mas às vezes eu me pego numa dessa também. Eu me pego pouco porque eu sou um cara bem limitado na comilança. Eu como sempre as mesmas coisas, eu não gosto de uma variedade muito grande de coisas. Mas tem gente que, cara, você comer bife 2 dias, reclama porque tá comendo bife, mas não pensa que existe muita gente que não tem isso na mesa. O meu pai fala assim, não lembro quem falou pra ele uma vez assim, nossa, eu tô passando fome aqui. Acho que o Vitor já deve ter escutado meu pai falar isso.
Vocês não sabem o que é passar fome. Não Ele sabe, fala isso. cara, não sabe o que é E passar às vezes fome. a gente reclama de Não. barriga cheia, literalmente. Então, o que eu te falei, o pecado eu acho que faz a gente ser ingrato, porque, querendo ou não, você consegue diferenciar de uma coisa que a gente mesmo já falou sobre isso. A gente sabe o que é. O Danilo mesmo falou assim: de vez em quando eu quero fazer uma graça lá em casa, eu vou em tal mercado que lá tem umas coisinhas diferentes. Porque, tipo assim, a gente sabe o que é o bom e sabe o que é o ruim, mas o necessário é a mesma coisa. Então, com essa variedade de coisa que tem e com a natureza de pecado que nós temos, que a gente está sempre insatisfeito, a gente vive igual o povo lá, não está satisfeito com nada nunca e sempre quer mudar. E, na verdade, se você parar para pensar, você não precisa de muito, você precisa do necessário. E Deus sempre dá o necessário, só que a gente está sempre satisfeito querendo mais. Então, eu acho que é por causa disso aí, cara, sei lá. Eu acho que acaba sendo um pouquinho mais a fundo na questão, assim, no senso da pergunta, quando a gente ouve essa pergunta, por que é tão difícil ser Confiar. grato, confiar, mesmo você vivendo os milagres, mesmo você tendo os milagres. Primeiro que você precisa reconhecer que o que você passou foi um milagre. Porque se você não reconhecer que foi um milagre o que aconteceu com você, não adianta o agir de Deus, porque você não vai enxergar de que houve algo sobrenatural ou algo divino. Quando a gente vai na raiz da questão e a gente primeiro analisa um pouco o povo de Israel, e a gente faz esse paralelo com a gente, lá no livro de Êxodo, capítulo 16, 28 a 30, tem um verso que nos dá um direcionamento para o nosso estudo, né? E ele diz assim, ó: Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vocês recusarão guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Primeira pergunta. E aí depois Deus ele vem com uma afirmação e um cuidado. E eu acho que tá aí a jogada e essa separação ela tá aí. No momento que ele fala assim, ó: Vejam, o Senhor Deus deu a vocês o sábado. Por isso ele no sexto dia lhes dará alimento para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. E aí no verso 30 ele fala assim: Assim o povo descansou no 7º dia. Primeiro que, se a gente analisar de forma contextual e cultural, a gente vai ter um povo que tinha as mesmas coisas na época da escravidão no Egito. Eles tinham a mesma coisa. Mas para eles estava bom. Então era cultural. Tudo bem. Você vem para o deserto, você tem um Deus que, cansado de fazer uma série de milagres, um atrás do outro. Então eles não viviam um milagre, eles não foram preparados para adorar um Deus. Eles foram preparados para ser salvos e a figura humana que eles tinham ali era Moisés, coordenado por Deus, orientado por Deus, e o poder que Moisés fazia tudo acontecer vinha de Deus. Eu vou trazer uma analogia mais ou menos assim. Falaram para mim que uma certa vez, não é uma certa vez, né? Vamos supor, você pega uma pessoa que vive a vida toda numa comunidade, você dá uma casa para ela, muitas das pessoas vendem essa casa, elas não querem morar lá e pegam o dinheiro, gasta e de repente volta para a comunidade. Mas por quê? Porque não foi empregada uma mudança de cultura ali. E aí trazendo para a gente agora, como eu, Danilo, no caso, como vocês colocaram uma opinião mais individual, eu acho que é isso. Eu acho que Deus ele age de forma divina na nossa vida, mas eu não enxergo aquilo como um milagre. Eu enxergo aquilo como um acaso, como uma situação alheia, como algo corriqueiro que aconteceu, e eu não enxergo. Aí vai me correlacionar com a fé que eu tenho, com o relacionamento que eu tenho com Deus, e vai abranger esse leque. Essa pergunta ele tem um leque, porque quando você responde isso, vai abrir uma outra pergunta. E assim vai indo. Então, eu acho que é mais uma mudança mais de cultura, de nós enxergarmos assim, cara, é Deus, é o agir de Deus. Eu consigo enxergar isso? Porque se eu conseguir enxergar que é o milagre de Deus, o próximo eu vou ficar mais fácil para mim. Eu vou saber que ele vai fazer e eu vou esperar melhor. Então, eu acho que aqui a pergunta, voltando, eu acho que eu fugi um pouco da pergunta mesmo. Os três surgiram bastante da pergunta. Que é na questão da confiança. Porque a confiança, quando você colocou essa pergunta, então eu acredito que seja quando ele fala, pegue o maná para um dia. E tinha gente que pegava para 2 dias, porque não confiava que talvez no outro dia cair de novo.
Não, Não essa sei. ordem vinha no sexto dia, para pegar para sexta e para o sábado. Não, mas tinha gente que pegava a mais para o outro Na dia semana, e isso, virava na bicho. semana, Virava isso. bicho e fedia. Então, na questão da confiança, será que seria sobre isso que você estava falando? Porque é que nem você Não, falou. a gente não precisa nem pontuar específico, não. Mas, por exemplo, se a gente olhar o Mas Êxodo também, em si, mas também vale para isso. não também, sei. também. Mas se a gente olhar aqui, por exemplo, Êxodo 15, vai falar, né, que fez Moisés, no versículo 24, fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Ou seja, eles ficaram, acabou de ver o mar se abrindo, depois o mar se fechando, eles ficaram de boa, andaram por 3 dias, só estavam comendo pão. E aí não acharam água. Não achou água. E aí vem o quesito da pergunta, da confiança. E isso eu posso estabelecer para os outros, né? Então depois com Êxodo 16, quando traz o maná, Êxodo 17, se eu não me engano. A água da rocha. Água Então da rocha. a gente vai olhando o quê? Deus o tempo todo vai fazendo milagres, eles acharem água, a água era ruim, purificou a água. Eles, né, querendo comer uma coisa, cai maná do céu e tem as codornizes. Eles, cansados, tem lá as paineiras. Cara, o tempo todo Deus fazendo milagres para eles. E pra gente o tempo todo. Poxa, preciso pagar uma conta. Não tenho dinheiro nenhum. Do nada aparece um dinheiro. Que você nem sabia, que você nem lembrava. Poxa, eu preciso fazer tal coisa, preciso curar. Algumas pessoas, né? Não vou generalizar, porque infelizmente a gente sabe que nem todos passaram por isso. Mas a pessoa tá com uma doença terminal e aí vem uma cura assim do nada, como se tirasse com a mão. É um monte de milagres que Deus vem fazendo na nossa vida o tempo todo. Por que é tão difícil manter a confiança nele? Porque a primeira. Beleza, um reflexo que eu vejo nosso eu não acredito, do que vocês falaram aí, eu não acredito que gratidão está diretamente ligada à confiança. Porque eu posso ser muito grato a Deus e mesmo assim não acho que confiar. a resposta da pergunta é relacionamento. É relacionamento. Eu só confio em quem eu tenho relacionamento, quem eu conheço. Eles não conheciam, eles não tinham relacionamento com Deus. Como que eles iriam confiar? Eles, não por conta de Deus, mas pelo lado deles. E aí por isso que eu entrei na parte mais cultural, porque eles não estavam preparados justamente para isso. Eles estavam vivendo milagres após milagres, mas eles não enxergavam milagre. Então, se eles não enxergavam que fosse um milagre divino, eles não iam confiar. Porque você concorda comigo que assim, olha o que ele já passou até chegar nesse episódio, o tanto que eles já passaram. E eles continuam duvidando até o último dia dessa jornada. Não é algo que é agora, momentâneo, e daqui a pouco você vai ver. O povo adora, levanta altares, levanta festa, daqui a pouco tá duvidando, tá pecando de novo, tá adorando outros deuses. Aí daqui a pouco Deus faz mais alguma coisa, porque igual fizeram aqui, Deus ele fala da guarda de um dia, e o que aconteceu? Qual o último verso que fala ali? Então o povo descansou no sábado. Acataram de novo, mas precisou fazer o quê? Deus chamar a atenção, porque Deus já havia estabelecido uma regra ali para o maná, e eles estavam desacatando. A falta de confiança, essa pergunta, ela entra direto do quê? No quesito de quê? Eu não estou vivendo aquilo, eu não vivo aquilo. Eu não vou confiar em... Por mais que Deus faça agora, mas o que aconteceu agora não foi coisa de Deus. Era como se eles enxergassem que tudo que Deus fizesse era obrigação. E na verdade não era. E aí? Porque Deus falou que ia pegar eles e tirar do deserto. Deus falou que ia dar a água a terra que mana leite e mel. Só não vamos esquecer que na hora que Moisés, a primeira vez que Moisés vai falar com o Egito, com o faraó, ele fala o seguinte: liberte o povo de Deus para que ele faça uma festa em adoração a mim no deserto. Então ele não está convidando para um banquete, ele não está convidando, ele não trouxe uma promessa apenas de libertação e festa. Ele trouxe uma libertação seguida de uma adoração. Então, liberte o meu povo para que ele me faça uma festa no deserto. Então, não é que se tornara de obrigação de Deus, mas o povo sabia que estava sendo libertado por um Deus e que precisava o adorar. Ponto. Então, não é questão de Deus é Deus. Não tem obrigação com a gente, nós temos com ele. E nós não temos nem que obrigação, porque obrigação não é amor. A gente tem compromisso e responsabilidade com Deus. E aí entra a parte do amor. Então eu acho que Deus ele enxerga dessa mesma forma. Quando a gente vai para o povo e essa pergunta traz para a gente,
Eles não viviam aquilo. Tá bom, e Deus, eles faziam festa. Em vários momentos, a doença, mais pra frente você vai ver a doença, é levantada a serpente. Adoraram a Deus, levantaram altares para Deus. Mas daqui a pouco estavam errando e pecando de novo. Por quê? Porque é assim na nossa vida. Será que todas as situações que você colocou aí, será que eu vou enxergar que é algo divino ou que foi Nero Quasa? Mas aí que entra o que o Diogo falou. Se você tiver um relacionamento sincero com Aí Deus... mata, aí traz. Aí você consegue ter a confiança. Se você não tem relacionamento e não conhece o caráter... Porque você pode conhecer Deus. Você conhece Deus, sabe tudo que ele fez. Você viu os milagres. Mas você não conhecer o caráter dele e saber que ele está fazendo isso para o seu bem... e que ele te ama e ele sabe o que é bom para você, você não tem como confiar. Então, você só vai conseguir confiar se você tiver um relacionamento, conhecer e saber que ele faz o melhor por você, que ele é seu pai. Ele não é só Deus, ele é seu pai. E seu pai, ele vai querer o melhor para você. Exatamente. Eu não discordo, não. Eu acredito, eu joguei aqui mais na roda pra agitar esse negócio mesmo, né? Pra gente entender. E eu acredito muito que é de relacionamento mesmo. Tanto é que, e a gente comentou isso em outras lições, mas um pouquinho pra trás, o primeiro contato que ele tem com o povo, quando ele vai falar com Moisés, quando Moisés vai falar com o faraó, ele justamente, faraó fala, né, que o povo da terra já é muito e vós distraís das suas tarefas. Quando Moisés chega, reúne os anciãos, reúne o povo, começa a falar que Deus tem um plano ali para eles praticamente, né? Fazendo o povo acreditar novamente, mostra, até trouxe esse ponto nas outras lições, né? Que esse distrair significa Shabá, então provavelmente o pessoal não estava guardando, por exemplo, um sábado, né? Um exemplo, ele teve que fazer essas pessoas acreditarem de novo para tomar a decisão de começar a andar nos estatutos de Deus para o negócio virar. Mas se parou, é porque provavelmente o relacionamento foi quebrado, não tem mais conexão. Porque se tivesse constante relacionamento, se tivesse constante sensibilidade, ia ver que não tem por que eu parar. Né? Não vou usar dos meus artifícios, não vou usar das minhas mãos, das minhas forças para fazer um negócio acontecer, né? Então, eu vejo que é total assim, né? Total... É muito difícil manter a confiança porque a gente simplesmente não acredita que o que Deus tem pra gente realmente é bom. Porque se acreditasse mesmo, não ia deixar. Se a gente tivesse esse relacionamento com ele, a gente não ia falar, tipo... olha que eu não tô, Vitor, nem certo ainda que de fato, porque assim, a gente tem, de certa forma, um relacionamento com Deus. Moisés era um líder muito presente. Ele era um líder muito presente e também não era ouvido. Ele foi duvidado pelo povo por várias vezes e era a presença de Deus, digamos assim, era o figurante de Deus que estava ali no meio do povo, né? Sim. Agora, vamos pegar Abraão. O que aconteceu com Abraão? Abraão também teve Jacó teve uma promessa. E ele confiou em Deus? Ou ele foi fazer o milagre pelas próprias mãos dele? Total. Acho que é pela falta do controle nas mãos, né? De não ser do meu jeito, não ser dessa forma. Você não sabe... Pô, você sabe... Você tem a expectativa que você vai pagar tal conta daquele jeito com aquele dinheiro. Se não entrou, se não tem... Ferrou. Mas se Deus planejou que... Ou se Deus permitiu que fosse de uma outra forma, a conta vai ser paga do mesmo jeito. Mas por não ser daquele seu jeito, o negócio é diferente, né? Então eu vejo total isso, sabe? Eu acho que o começo, eu até anotei, né, aqui no nosso roteiro, que o começo da jornada ele revela o nosso coração. E aí entra nisso aí. Se eu falo que eu acredito realmente em Deus, o meu coração, minhas decisões, minhas ações, eles são realmente para deixar Deus fazer o negócio acontecer, né? Senão, não. Você ter a devida paciência, né? E Deus, ele não quer mais... Eu até notei. Deus quer mais que apenas tirar o povo do Egito. Porque só tirar eles de um lugar para o outro não fazia sentido, né? Não ia mudar nada. O ponto de Deus é que ele queria tirar o Egito de dentro daquele povo. O povo já não estava mais, o povo não estava acreditando. Moisés teve que convencer eles de novo a Deus, né? Que era Deus que estava ali. Então eu vejo que é onde ele transforma a água amarga em doce e o coração amargo totalmente dependente dele. Eu vejo que é relacionamento mesmo. Cai no clichê,
de relacionamento, é relacionamento. Mas enquanto você não confiar, enquanto você não tiver esse contato com ele, esse relacionamento. E é louco, né? Porque pensa com. Eu tava pensando, eu ia falar uma pergunta pro Greg, mas eu ia dar aquela língua nos dentes. Eu ia perguntar assim, ô Greg, mas você confia na sua esposa dirigir quando você tá andando assim, na pista, viajar, algo do tipo? E provavelmente ele ia falar que sim, que aí eu lembrei que a Thalita dirige normalmente, né? É. Mas, por exemplo, o José, o pai do Jonathan, não confia. Não é que não confia, não sei. É como se não confiasse, parece. Só que ele já conhece, se relaciona, sabe do caráter. Mas se ele sabe do caráter, sabe do relacionamento, convive, por que não? Mas aí eu acho que tá mais ligado ao que eu confio no que eu faço e não na outra pessoa. E ainda a gente não vai entrar na esfera de eu não confio nele, mas eu acredito no que eu consigo fazer. Quando vai se tratar disso, a Rebeca também dirige muito bem, mas eu como me confio, tipo assim, eu prefiro eu estar dirigindo para salvar a vida deles, para guardar a vida deles. Porque eu não sei se em determinadas situações ela poderia estar fazendo isso. E aí não entra na questão de ela tem capacidade ou não. É no que você mais acredita. É a mesma coisa sua filha. Sua filha sabe nadar? Sabe? Então, mas aí você vai deixar ela entrar no mar sozinha? Ou você vai querer entrar com ela? Mas aí é uma coisa ou outra coisa. Isso aí não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver. Sim, você vai mergulhar com ela, por mais que ela saiba nadar, mas você vai entrar junto com ela para que caso aconteça alguma coisa, você vai confiar no que você pode fazer para salvar a vida dela. Mas aí que tá. Nem junto ele entra no mar. Mas olha que doido. Pra Deus, com Deus aqui, eu sei o que eu posso fazer. E mesmo assim eu não confio nele. Mesmo sabendo que ele é ainda mais capaz, mesmo sabendo que eu também sou. Por isso que eu falo que esse exemplo que você trouxe não tem nada a ver. Porque se fosse partir desse mérito, não era pra. Não tem por que eu confiar no de Deus. Porque eu sou capaz de trabalhar e pagar minhas contas e tudo mais. Por que eu vou precisar confiar? Eu já sou capacitado para isso. Eu sei que é o meu melhor. Entendeu? O exemplo que você trouxe ali do dirigir é tipo, eu acredito que eu posso entregar o melhor. Não, mas então, ó, mas você for partir por... a gente tá até se estendendo nessa pergunta, né? Mas eu falo assim, se a gente partir nesse princípio, você tá se comparando a uma pessoa igual a você. Não tem nada de divino ali. E você conhece ela. E você sabe do que ela é capaz. Você sabe do que ela é capaz. Você sabe que ela é capaz de dirigir bem, mas você tá ali e você sabe que você é mais capaz e você prefere que seja assim. Agora, quando você coloca Deus na jogada, não tem como você se comparar. Não tem como se comparar. E você conhece do que ele é capaz. Você sabe que você não chega nem na pontinha da unha e do dedinho dele. Então era mais fácil confiar. Era mais fácil confiar. Mas não é? Então, mas tudo bem. Sim, eu tô falando, mas eu tô querendo tirar, tipo assim, essa comparação, que tá certo, tá ok. A Thalita dirige também, só que ela nem gosta de dirigir na pista. E quando eu tô junto com ela, é eu que dirijo. Mas não é porque eu conhecendo ela, eu sei que ela vai ir, mas eu sei que eu vou melhor. Agora, se você... Não, mas eu falo assim, mas se você tem um relacionamento com Deus e conhece Ele, do mesmo jeito que você conhece a sua esposa e sabe do que ela é capaz, não tem como você não deixar Ele dirigir sua vida. É que no momento que eles estavam ali, eles não estavam com relacionamento fiel a Deus. Não, mas eu falo isso porque eu erro, tá? Eu não confio em Deus, né? O quanto eu falo que o quanto eu devia. Porque se eu olho pra Jennifer e eu vejo que a capacidade dela, eu vejo a minha capacidade, e beleza, eu tenho um relacionamento, eu sei. E com Deus é bem maior a capacidade dele pra mim, não tem por que eu pestanejar em não confiar nele. Mas eu não confio. E outra coisa, a gente também tá focando só nesse lado negativo, também tem um lado positivo, também tem a parte da vida de todo mundo aqui que confia. Mas lá no povo de Israel, a pergunta não é se confia ou não. A pergunta é por que é difícil manter a confiança. Então, mas por que vai exaltar tanto essa parte? Por que é difícil? Porque foi o que aconteceu com o povo. Não, mas também tinha muitas pessoas que seguiam a Deus, que levantaram altares e que adoravam a Deus ali também. A gente já expôs muito aqui essa parte da dificuldade de confiar. É o nosso ego, é o nosso caráter, é o pecado. Ele já falou da raiz, ele já trouxe da cultura. Então, acho que Sim. Próximo bloco aí. Boa, desafio pra semana pra vocês, gente. Anota aí, 3 momentos que Deus transformou sua amargura em vitória, tá? Pegando principalmente isso de
Quando o pessoal acha ali no deserto a água tá ruim, e aí Deus, um milagre totalmente divino ali, consegue transformar a amargura deles em doce. Então, anota aí 3 momentos que Deus transformou sua amargura numa vitória, né? E compartilha com alguém mais próximo. Isso com certeza te ajuda, isso é um processo neural também de te ajudar a internalizar, né, o poder de Deus para sua vida, o quanto Deus ajuda você nesse processo, tá? E dando sequência a isso na história ali, Êxodo 15, Êxodo 16, particularmente, né, a gente vê um momento onde Deus se mostra como provedor daquele povo no meio do deserto. Já tinha mostrado com a água, já tinha mostrado isso, né, mas ele vai além, ele vai trazer ali o maná para aquele povo, né? Então, o que acontece? A gente já, trazendo outra analogia aqui para esse bloco, a gente já percebe, né, quando a gente está com fome, tudo fica mais difícil. O pessoal fala que a pior coisa é você ir no mercado quando você tá com fome. Que você quer gastar o dobro, o triplo, tudo, né? A fome, ela transforma até a melhor pessoa em alguém com mais... Melhor paladar. A mais irritada possível, né? Que quando você tá com fome, você fala assim, não... É que fome e sono são as duas coisas que transformam muito a pessoa, né? Quem foi na vigília sabe o que é. E ainda mais no deserto, porque não era só fome, era fome sem nada, era um sol de lascar, mas se bem que eles tinham as nuvens, né? Mas ainda todo o contexto ali, em calor, a fome testou o povo de Israel mesmo, né? E Deus ensinou que o pão mais importante, ele não vem da terra, mas principalmente do céu, o episódio do maná, né? E uma pergunta básica aqui pra gente refletir, alguém de vocês, ou você já se viu ter a fé um pouco mais afetada, assim, não vou nem falar abalada, mas afetada por necessidades básicas, assim, com questão de alimento. Vou puxar de alimento, né, por conta de Êxodo aqui, tá falando do maná, mas vocês já tiveram a fé mais afetada por conta disso, assim? Já. Eu não posso dizer se a fé foi afetada, mas foi uma fase da vida bem complicada, e eu acho que eu já trouxe isso aqui já, uma vez em que eu abri o armário e tinha metade de um pacote de açúcar e metade de um pacote de farinha de trigo, bem no começo do casamento. E tive ali, a gente questiona, né, eu não posso nem dizer se entra no contexto de duvidar a questão, mas você duvida, você dá uma titubeada assim de, poxa, sou filho de Deus, tô na igreja, tô fazendo tudo certinho, cara, por que isso tá acontecendo? Mas se a gente tem um relacionamento com Deus, primeiro o sussurro que vem é tenha paciência, calma, e eu falo, não, mas a Bíblia fala que um justo não vai mendigar um pão, calma lá, né? Então, mas foi um momento uma fase que eu tive, que eu passei realmente assim, que graças a Deus foi a última e a única. E tudo volta na confiança também, né? Tipo assim, Tudo volta na confiança, né? Porque foi o que eu falei, né? nunca vi o justo mendigar no pão. Da Aí você mesma tem que forma, confiar. da mesma forma que eu dei uma duvidada em algumas questões ali, no meu relacionamento com Deus, minha sogra bate na porta com uma cesta básica, ela nem Isso que eu ia sabe. falar. E ela nem sabia que a gente tava passando fome, cara. Passando fome assim, não, né? Pô, eu já passei fome. Eu sei o que é passar fome. Eu sei o que é ouvir a frase, vai dormir que para de doer o estômago, porque eu tive isso com meus pais, com a minha família. Mas e nós fomos sustentadas por chuchu, né? Porque no fundo do terreno baldio assim dava chuchu na cerca adoidado e minha mãe pegava lá, minhas tias pegavam lá e fazia pra gente não dormir com fome. Mas especificamente assim, o mais recente foi essa situação. Eu não conhecia quando era pequeno, eu não conhecia, né, Jesus e Deus da forma que eu conheço hoje. Conhecia Jesus e agora o mais recente é essa. Então teve ali um momento bem, bem triste mesmo, daquela balançada, mas Deus cuidou, rapidinho já agiu. E eu já não duvidei de mais nada e vida que segue. Mais ou menos isso. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Nossa, mês de férias em casa eu fico assim, Senhor. Dá uma luz com aí, você. porque já acabou tudo. E as férias tem 2 dias só de feira só. Essa semana mesmo, a gente jantou. Aí eu falei, tá tranquilo, né? Vou fazer essa molecada dormir, porque... Aí o Nathan, pai, tô com fome. Mas acho que assim, eu complementando o que você falou, a gente duvida, né? E logo, sim, parece que demorou. Aí você começa a duvidar.
aí chega a ajuda. Chega Parece a que ele vai no resposta. limite, né? Parece que ele, Isso, ele fala, permite putz. que você vai no limite. É tipo assim, se eu tivesse esperado só mais um pouquinho, eu não ia ter murmurado. Mas a gente não Mas é espera. difícil, e ele A gente não conhece o nosso espera. coração, cara. Ele sabe o quanto é difícil e ele vai testando. E eu acredito, Joe, que ele vai lapidando, Sim. sabe? Ah, eu passei 3 dias com necessidade. Aí Deus agiu. Daqui a pouco eu passei mais 5. Aí Deus agiu. Daqui a pouco eu passei 15. Deus agiu. Então eu vou aguentando, eu vou indo e Deus vai lapidando a gente nos nossos limites, né? Eu acredito nisso. Cara, é doido isso. Eu, particularmente, nunca tive, tá? Um problema de duvidar da fé por conta de necessidade básica, assim. Vamos pensar, alimento, né, que eu trouxe. Já questionei a fé por conta de financeiro. Isso eu já. Bastante. Agora da necessidade básica, não, mas talvez por conta de que o alimento, pra mim, pode ser que não me afete tanto da mesma forma que essas outras coisas, né? E no caso deles, podia afetar ainda mais, né? Então, eu olho assim que quando mexe com o ser humano, quando tá com fome, quando tá assim, é complicado. É muito complicado. Eu entendo. Só que ao mesmo tempo eu olho Moisés, né? Poxa, Moisés estava ali no meio, Arão estava ali no meio e eles não reclamavam. Mas entra muito dessa do contato com Deus, né? Querendo ou não, Moisés já ficou 40 anos antes ali trabalhando, tirando Cara, essa parte do Egito. Eu né? tava pensando exatamente isso, porque assim, a gente começou a conversar aqui e eu fiquei lendo aqui pensando, né? Moisés ficou 40 anos para tirar o Egito dele. E o povo ficou 40 anos no deserto para poder tirar o Egito deles também. E não tirou. E ainda não tirou. Exatamente. Só que aí a gente vê, né? Por que eu fiz essa pergunta? Porque Êxodo 16 traz muito isso, né? Eles encontraram ali, né, um alimento, Deus deu a água para eles, né, na verdade. Só que passou, eles pararam de comer pão, e aí só um acréscimo aí para todo mundo, porque se você olhar um capítulo antes, né, vai falar que na hora deles saírem do Egito, eles fizeram os pães, né, fizeram o sacrifício ali do cordeiro e tudo mais, e eles tinham que tanto é que foi criado, né, a festa dos pães asmos. Então, por 7 dias ali, eles ficaram comendo pão. Então, não é que eles... Eu até fui pesquisar depois, eu fiquei assim, nossa, deixa eu ler esse versículo, deixa eu achar o outro, mas... Porque eu achei que na hora, depois que acabou os 7 dias, eles já tinham encontrado o deserto e tudo mais, então eles nem tinham ficado realmente com fome, mas diz que eles saíram no dia 15 ali do mês de Abib, né, no primeiro mês deles, e eles só foram achar, ó, no versículo 16, diz aqui, ó, no capítulo 16, né, diz assim que depois que saíram da terra do Egito, é isso mesmo, partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, né, ao 15 dias do segundo mês. Então eles saíram no primeiro mês, só no 15º dia do segundo mês que eles saíram desse lugar ali que antes a gente viu que tinha água, né, então eles passaram 7 dias ali da festa dos pães comendo só pão. E aí tem um hiato entre, sei lá, metade ali do 20º dia 20º pouco dia do primeiro mês até o 15º do segundo mês. Aí eu fiquei assim, nossa, será que eles tinham pão? Será que eles reclamaram com razão? Porque a gente sabe que sem comer o ser humano fica, sem beber água não, né? Mas e aí, será que eles realmente estavam ficando com fome mesmo? Não tinha nada, eu sei que saíram com os gados. Aí eu fiquei pensando, talvez realmente eles estavam falando, mas estavam falando de barriga cheia, porque eles saíram com gado, saiu com cordeiro, saiu com animais. Então, será realmente que eles estavam com fome? Mas de qualquer forma eu fiquei pensando, eles tinham que comer só pão. Aí talvez eles devem ter ficado com muita fome mesmo. 15 dias sem comer, tecnicamente, né? É bastante coisa. É um baita de um jejum, assim. É muita coisa. E aí Deus depois fala, né, que eles murmuraram, falaram que lá no Egito eles tinham as panelas de carne, eles comiam pão a fartar. E aí eu lembro disso, que eu queria trazer esse ponto para todo mundo, que às vezes a gente reclama, principalmente nessas necessidades, mas não porque é básico, mas igual eles não estavam reclamando, e aí isso que virou a chave para mim, eles não estavam reclamando porque eles não tinham o que comer. Isso aqui me acendeu, não posso falar, não sou o melhor entendedor, mas me dá a entender que eles só não tinham da mesma forma que eles tinham no Egito. Que eles não tinham banquetão, provavelmente, que eles tinham, né? Eles falavam que tinham panelas de carne, comiam pão até fartar, então provavelmente eles tinham bastante coisa.
E pode ser que aqui eles só não tinham tanto quanto eles tinham Não lá tinha antes. fartura, Não né? tinha fartura, mas tinha. É tipo a gente fala que tá com fome, mas tem comida em casa, mas eu não quero comer o que tem em casa, sabe? É tipo isso. Aí você fala assim, você tá com fome ou com vontade de comer? É. E aí eu olho e falo assim, putz, às vezes deve ser mais vontade de comer do que fome efetivamente, né? Então, eu fiquei com isso encasquetado, mas não sei. Faz sabe? sentido. Sabe? E aí vem o lado contrário, né? Porque aí vem uma pergunta que eu queria trazer pra vocês. Qual que foi, gente? A gente sabe que tem essas dificuldades quando tem um problema, né? Necessidade básica ali, né? A fé, às vezes, muitas vezes é abalada para alguns. Eu trouxe para mim, no caso, isso não me abalou até hoje. Espero que não me abale. Mas e ao contrário, trazendo igual o Danilo fez, né? Qual foi a sua porção dobrada de bênção que foi totalmente inesperada? Putz, eu tive uma porção dobrada. Por quê? Porque a gente viu quando eles murmurou ali, se você seguir no versículo 4 em diante, Deus traz o maná para eles. E aí entra o versinho que o Danilo trouxe, né? Que eles tinham maná, todos os dias caía o maná, e chegava um dia na sexta-feira que caía dobrado para eles. Eles ao longo da semana eles não podiam pegar dobrado, mas no sexto dia aí eles podiam, não atrapalhava nada. Para vocês, na vida de vocês, gente, teve alguma porção dobrada? Pode ser em alimento, pode ser o que for. Uma bênção que veio além do mais, ainda mais inesperado para vocês? Aconteceu isso já? Vocês se resgatam, se lembram de alguma coisa assim? Tem um na mente monte. aqui, mas Tem um monte, cara. Ixi, olha. Recentemente mesmo aí, a gente passou por uma situação que a gente ficou assim, cara, de boca aberta, de falar, não, isso aí foi de Deus, cara, né? Que foi a Rebeca ser desligada da empresa lá. Ela já tava ficando muito estressada, e a Rebeca já tava cogitando em sair da empresa há 1 ano e meio atrás. E ela aguentou por 1 ano a mais, por conta das nossas situações, da gente do Ethan, tudo mais, e aí aconteceu de que eles exigiram de que ela fosse trabalhar na empresa, e como a gente estava morando já aqui em Americana, eles exigissem que ela fosse presencialmente lá para a cidade de São Paulo, e ela teria que trabalhar presencialmente lá. E aí ela já estava decidida a pedir as contas, e ela já havia comunicado que ela ia pedir as contas. Então ela fez a carta dela, ela iniciou o aviso prévio. E aí, num belo dia, minha sogra entrou em contato com ela e elas conversando, e minha sogra propôs de fazer um jejum. E as duas, então, fizeram um jejum para isso, 2 dias de jejum. E aí, simplesmente, ela recebe uma ligação do gerente dela, e o gerente dela falou: Rebeca, eu estou cancelando aqui o seu aviso como pedido, e a empresa vai te desligar. Caramba. E aí desligou. Com todos os direitos, com todo o dinheiro e com tudo. E a gente já estava fazendo as contas e os cálculos, porque se ela pedisse as contas, tinha um valor para receber, né? Rescisório, coisa e tal. Então a gente tava, De outra forma, recebe mais. Não, e ela foi desligada. Aí tem seguro-desemprego, tem INSS, tem um monte de coisa. E isso foi pra gente assim, cara, surreal. Ela falou, senta aí que eu tenho um negócio para te contar. Quando ela falou, eu falei, não tenho, isso aí não tem outra resposta, não ter sido de Deus mesmo, quanto... E a Rebeca, ela é um exemplo de fidelidade para mim. Ela sempre foi muito, independente das nossas circunstâncias de vida, ela sempre foi muito fiel. Não estou vendendo a ideia para você da teologia da prosperidade. Isso não existe, barganhar com Deus até um perigo. Mas eu estou te contando aqui uma experiência que nós tivemos da porção dobrada. De algo que nós estávamos esperando ali em torno de 2.000 e a gente acabou recebendo um valor que a gente nem esperava para que a gente pudesse se manter, e graças a Deus as coisas estão fluindo bem, tá? Deus tem guardado. A minha porção dobrada foi, eu já contei meu testemunho aqui já, eu tinha uma dificuldade muito grande de ser pai, e eu tenho 2. Tem 2, verdade. Muito bem. Cara, eu tenho, na verdade, tem vários, essa eu acho que é o ponto mais alto do que eu posso falar da dobradinha. Da dobradinha. Mas tem vários, cara. Eu sempre fui um menino esforçado, dedicado, e também fui temente a Deus, sempre fui. Amém. E eu sempre honrei meu pai e minha mãe. Cara, como todo adolescente, jovem, e tive minhas fases que eu
eu não honrei como eu devia de honrar, mas sempre que eu voltava para casa, a gente colocava a cabeça no travesseiro, eu acordava no outro dia e reconhecia e pedia perdão e para si mesmo e para Deus, e porque você não queria desonrar seu pai e sua mãe, dando um desgosto para ele, que era o caso. E então, cara, eu sempre trabalhei muito, sempre fui e tipo assim, Deus na questão profissional também, eu falo assim que Deus ele sempre me deu o dobrado de tudo que cara, eu não tenho explicação para te falar assim, cara, porque eu falo isso porque eu tenho conhecimento de várias pessoas e, cara, o Brasil tá cheio de empreendedor que não consegue desenrolar e se sustentar. E Deus me deu mais do que eu precisava e vem me dando, cara. Então, realizando meus sonhos, eu nem sei por quê, mas eu encaro isso como uma bênção de Deus também na minha vida. Uma Entendeu? porção triplicada, né? Boa. Queria puxar aqui, né? Porque nem só de problemas vive nem só de aflições, né? Tem o crente aqui, ó. Quem acredita em Deus, o filho de Deus, servo de Deus, é mostrar que tem problemas, mas tem as bênçãos o tempo todo, né? Deus tá mostrando que a gente, como ser humano, gosta muito de reclamar, foca muito nas murmurações, né? E O copo sempre meio vazio. eu passo por uma mentoria e todo dia nessa mentoria, quando eu vou fazer, ele fala assim pra mim, Luciano. Cara, qual foi os ganhos dessa semana? E aí eu olho e falo assim, cara, acho que não tive nenhum ganho. Porque eu não foquei. Eu só fiquei focando em, tipo, o problema que passou, o que aconteceu de errado, o que aconteceu daquilo. Focou nos problemas, né? E é muito difícil. E aí eu vejo que, poxa, provavelmente teve muito mais ganhos ao longo da semana, mas o quanto eu olhei, né? O quanto eu dei Parou atenção. pra perceber, né? Quanto eu vibrei, às vezes, o quanto eu comemorei, o quanto eu dei importância pra isso. Mas a importância que eu dou quando tenho uma dificuldade, a importância que eu dou quando tem um problema é gigante, é 10 vezes maior. E às vezes quando vem essa vitória é comum, é obrigação de Deus, né? Quando você tem um problema, normalmente você fica até mais íntimo de Deus, né? Muito, Né? muito. Aí quando você não tá, quando o barcão tá voando, você não pode esquecer, né, cara? Exato. E aí eu queria trazer um ponto pra vocês mudar de pato pra ganso aqui, porque nesse mesmo raciocínio, quando o pessoal murmurou ali, né, de panelas, comiam pão até fartar, tudo mais, Deus chega pra Moisés e fala, né, que ele vai entregar o maná, né, quando eles diz bem assim, ó, no versículo Êxodo 16, versículo 7, diz: "E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para murmurar contra nós? Para que murmureis contra nós, né?" E aí prosseguiu Moisés: "Será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações. Com o que vos queixais contra eles, pois quem somos nós?" Beleza. Se avançar um pouquinho mais, a gente vai ver que nessa história do maná, o povo tinha todos os dias, né, pão pela manhã, mas no sexto dia caía dobrado. Mesmo todos os dias eles recebendo, eles não podiam pegar equivalente a mais de um, né? Então se eu como no dia, sei lá, 1 quilo de pão, eu não poderia pegar, sei lá, 1,5 quilo. Eu não sei se a sua Bíblia traz isso, porque essa Bíblia tem um linguagem difícil, mas ela fala que era aproximadamente 2 litros por pessoa. 2 Eles litros? pegavam por dia. Na minha não tem, não. 2 litros de maná. 2 litros de maná por cada um. pessoa. Por pessoa. E o mais interessante, a Bíblia fala que todo mundo pegava. Então saía nós 4 de manhã para pegar maná. Aí o Danilo pegava um pouco mais que eu. E eu já pegava um pouco mais que o Gregory. Quando chegava na contagem final, tava todo mundo igual. Olha. Na verdade, não faltava, tipo assim... Não faltava para ninguém. O tanto que eu pegava era o suficiente para mim, entendeu?
Não importava se você pegasse 2 eu pegasse 1,5. O 1,5 meu Era me sustentava igualmente, o 2 te sustentava. Entendeu? Mas você não podia pegar além disso. Além disso. né? Você O que podia pegar sobrava. E tinha Apodrecia. tinha que acordar cedo pra pegar, né? Tinha que Porque- acordar cedo. Mas eu queria frisar isso, né? Que eles sabiam provavelmente o quanto saciava eles, né? No dia. E que se tem a ordem de não pegar a mais, é porque tinha gente que pegava mais. E a Bíblia deixa bem claro, né? Em alguns pontos aqui, eu até esqueci de Moisés trazer. cobrava com uma situação que eles pegavam e no outro dia fedia e Ficava criava podre, bicho, né? Criava bicho. Então, sim, tinha gente mesmo sabendo isso, pegava. E aí, por que eu disse de mudar de pato pra ganso, né? Porque a gente sabe que uma dessas coisas é o sábado. Tinha a ver com o sábado. E como eu falei, um pouco antes, lá na parte do Egito, Moisés teve que ir convencer o pessoal que Deus é Deus. E a própria Bíblia traz ali em relação que provavelmente eles pararam de guardar o sábado. Não tinha os 10 mandamentos, mas provavelmente estava dentro do estatuto deles de agir, né? Já porque Deus já tinha criado isso, o memorial da criação, já tinha passado por gerações. Eles sabiam que tinham que fazer isso, né? E Moisés teve que convencer esse povo. Então eles perderam o processo de guardar o sábado e depois tiveram que voltar, né? E aí, Deus mostrando para ele mais uma vez que o sábado era para eles ficarem tranquilos, que era mais um dia que Deus separou para aquele povo, que Deus tinha um plano para eles, né? E aí a minha pergunta para vocês, assim como o sábado Deus queria mostrar para eles, né? Como o sábado hoje, gente, te ajuda a lembrar dessa dependência total de Deus. Por quê? Se eu pego um maná referente a todos, até mais do que eu pego no dia, eu não dependo de Deus. Eu dependo daquilo que eu peguei, certo? Porque Deus pode até num primeiro momento ter entregado maná pra mim. Mas se eu sei que eu como 1 quilo e aí eu pego 2, eu não tô confiando que se vai ter maná no outro dia. Eu estou desconfiando, eu tô achando que não vai ter e eu deixo. Se não tiver, eu tenho aqui os 2. Então, Eu quero me garantir pelas minhas próprias forças, né? Exato. E aí chega sexta-feira, se eu não tenho, se todos os dias que eu peguei apodreceu, digamos assim, por que na sexta não ia apodrecer? É mais um momento da pessoa desconfiar de Deus, né? E aí Deus deixa muito bem claro que no sábado, no 7º dia ali, eles deveriam pegar dobrado justamente porque no sábado não ia ter. E aí olhando para os nossos dias de hoje, eu sei que não tem maná diretamente assim caindo do céu pra gente, a glória de Deus, e eu acho muito legal quando traz isso, eles iam ver a glória de Deus no maná, como isso é maravilhoso. Para vocês, gente, como que o sábado ajuda cada um de vocês a lembrar dessa total dependência de Deus? Cara, é triste, porque chega um momento, não sei, não são todos, mas em algum momento eu me pego meio que no automático, sabe? Até vou esperar os meninos falar um pouquinho, mas eu me pego no automático não dando a importância devida ao sábado, porque a gente tem que dar a importância devida ao sábado. E pra gente, falando de mim, às vezes o que acontece? Eu saio correndo na sexta-feira à tarde e vou comprar as coisas porque no sábado eu não posso comprar, mas na verdade não é que, cara, não é assim que tem que ser encarado. Cara, se você não conseguir fazer nada na sexta, o sábado você tem que se deleitar, você tem que separar para Deus. Não é para você não fazer, é para você fazer diferente. Né? Eu falo por mim que eu consigo ver Deus assim, me lembrar da dependência dele em relação ao físico mesmo, tá? E essas últimas semanas foi bem complicado pra mim. Todas as férias das crianças é muito complicado, porque eu me preparo pra uma coisa e acontece coisa totalmente diferente. Outra, né? Aí, todas as férias eu normalmente eu fico com as crianças, né? Porque a Jennifer tá trabalhando, e as crianças estão em casa e eu, por ter essa facilidade ali na agência e tudo mais, eu consigo ficar com elas. E aí, toda vez eu me preparo pra um jeito. Aí chega nas férias, é outro jeito. Aí eu falo, putz, mas que caramba, velho. Eu fiz um negócio e tá totalmente diferente. E aí isso me estressa muito mentalmente, né? Porque eu tenho que entender da igreja, das coisas da igreja, entender as coisas de casa, do trabalho. E aí eu começo a me martirizar, não sou o melhor pai, não consigo fazer as coisas.
E aí, pra mim, o sábado, fisicamente, eu consigo perceber o quanto realmente eu dependo de Deus, sabe? Quando ele diz que ter um dia de descanso, no quesito físico até, é essencial, eu consigo entender que realmente é essencial. Nossa, Eu ia trazer exatamente isso, Totalmente, porque é o dia que a gente nessa correria maluca, dificilmente a gente janta junto mais, as famílias, né? E se tá ali, sempre um tá querendo mexer no celular, aquela loucura, né? em casa é proibido. Ou come rápido e sai, não sei o Tem que quê. proibir. É um negócio assim. E aí você para e percebe assim, que dia que a gente tá juntos, todo mundo? É no sábado. Meio que é uma obrigação prazerosa. Que é uma obrigação que você só enxerga quando você tá lá no meio, quando você tá vivendo. E aí que tá. Eu acho que eu já trouxe isso, não sei se eu falei num episódio, ou eu comentei com o Gregory no off aqui, né? Fora das câmeras. Mas na época que eu trabalhava no hospital com ambulância, e aí hospital, trabalha direto, você acaba pegando plantões ali no sábado, e aí você começa a dar valor quando você perde. Porque aí chegava lá, eu não tinha mais aquele momento especial em família, de conversar, de falar como foi a semana, de descanso, era direto. E aí, assim, por mais que por exemplo, se eu estivesse trabalhando no sábado, no domingo eu ia estar em casa. Mas já não é a mesma coisa. É diferente. E aí, nossa, cara, isso me fazia um mal tão grande. Por mais que estivesse envolvido na área da saúde, que de certa forma a igreja ela abre, né, uma flexibilidade para segurança e saúde, né, para quem trabalha nessas áreas, né? Mas sabe o que é isso que você sentia, cara? Porque independente de placa de igreja, independente de doutrina de igreja, você tinha um relacionamento com Deus e Deus empregou o sábado no seu coração. Então por isso que independente você se incomodava. Nossa, mas muito. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou enxergar essa pergunta de um jeito muito positivo, porque faz 14 anos, 15 anos que desde quando, assim, eu me converti, depois houve ali uma queda minha, por 6 meses só. E depois disso, nunca mais eu trabalhei no sábado, já completar mais de 15 anos isso. E em todos os meus trabalhos eu tive uma perseguição pelo sábado, todos. Propostas, cara, não vai poder mais. Beleza, sem problema nenhum. Nunca tive medo de perder o sábado, né? Mas a minha realidade é mais com a que o Gregory falou, da questão de ter uma semana turbulenta. Rebeca já me pediu aquela mesma coisa 3 vezes, cara. Mas eu esqueci de comprar. Aí quando chegou para comprar na sexta-feira, ela só manda mensagem: hoje você não vai comprar nada. Você teve a semana toda para você comprar. Eu falo para vocês que, assim, não quero ser exemplo, mas a gente também, com as nossas falhas e com nossos erros, em casa, cara, algumas medidas elas têm que ser radicais. Por exemplo, o celular, você falou, cara, é proibido o celular na mesa. E a gente, graças a Deus, a gente consegue comer junto, mas é proibido. Eu posso estar trabalhando, pode ser coisa de igreja, desbravador, região, não esquece. Eu pego o celular, falei, mãe, é só uma mensagem aqui rapidinho. Falei, então sai da mesa para responder. Na mesa você não vai comer, não. Na mesa que você está comendo, você esquece, deixa o celular de lado aí. Então, às vezes, precisa de uma medida radical para você, que querendo ou não, a medida de Deus de guarda do sábado é uma medida radical. Mas a gente só vai dar valor quando a gente está lá dentro, vivendo, praticando. E a gente fala, a semana foi uma turbulência total, e você sente e fala, meu Deus, como o Senhor é perfeito, que o Senhor inventou o sábado, Pai. Porque aqui eu estou descansando, aqui eu estou contemplando minha família, vou brincar com meu filho, porque se meu amigo, se fosse largado, é 24 horas atrás do dinheiro, cara. E a gente não ia viver muito tempo. Exatamente. Cara, eu vou falar aqui, mas eu não sei nem se vocês sabem disso aí, eu também não vou saber falar. Mas teve uma época da história aí que foi mudado aí numa revolução, alguma coisa assim, que eles mudaram a semana. A semana não era mais 7 dias. Depois eu vou pesquisar e talvez no próximo episódio eu volto a falar sobre isso aí. Mas, cara, virou uma bagunça. Eu falo isso porque quando eu estava tendo um estudo bíblico, a pessoa que me deu esse estudo me falou sobre isso, uma Revolução Francesa, eu não sei qual que foi, que eles fizeram eles quiseram fazer do jeito deles. E eles mudaram as semanas. As semanas não tinham mais 7 dias. E isso não funcionou porque
virou uma bagunça. Então, tipo assim, o modelo de uma semana com 7 dias e com descanso semanal de um dia, que foi mudado tudo lá, do sábado, domingo, mas que precisa de ter um dia de descanso, é essencial para o ser humano. Pelo menos um dia por semana. Se você trabalhar todos os dias, que nem você falou, vai correr atrás do dinheiro o tempo todo, mas você não vai conseguir fazer isso por muito Não, tempo. ia ter um momento que eu ia querer parar. Mas É. aí que tá a jogada de Deus. Não é qualquer dia. Não é o dia que eu quero. Não é Sim. o dia que é bom pra mim. Porque a gente sabe que comercialmente falando, sexta e sábado são os melhores dias de vendas, né? Sim. Que o comércio bomba mesmo. Então, não é qualquer dia. Aí que tá a árvore do conhecimento do mal. Nossa, hoje, pro dia de hoje, é essa aí. Total, a Nossa. gente vê que o maná, ele foi mais que um alimento, né? Ele Foi não mais, foi um aprendiz, foi uma escola, né? Eu não tinha me atentado o quanto quando diz eles iam ver a glória de Deus. Então não era só o pão pelo pão. Eles conseguiam ter. A gente vai ver ali na frente que próprio Moisés pede para ver a glória de Deus, mas o povo tinha exatamente a glória de Deus ali, ó, diariamente. Não, top demais. O que eu ia falar é que, independente de... Assim, eu vejo que Deus ele tem um cuidado tão especial com o povo que ele já sabia que o povo não ia aprender rápido as leis, não ia conseguir. Então ele vem trazendo de uma forma bem fácil. É igual, às vezes, lá na agência, eu e o Vitor, a gente tem umas discussões assim, tipo, eu tô vendo um negócio aqui, sei lá, tô vendo um resultado aqui de uma campanha. Aí eu olho e falo, beleza, eu assisti o curso e eu vi que lá, esse aqui, tipo, sei lá, esse aqui tá bom. Aí o Vitor faz de um jeito diferente. E aí ele vai me explicar, cara, eu não entendo, velho. Eu não entendo, de verdade mesmo, eu não entendo. E aí ele olha pra minha cara, tipo assim, mas você já não viu o curso? E aí ele fala, assiste o curso de novo. Aí eu falo, pô, mas eu já vi isso lá. E aí eu não consigo entender. Aí ele pega e para. Vamos lá, Joe. Pensa que isso, sei lá, o custo do resultado do cliente tem que ser assim, e aí a gente tem que avaliar. Aí ele começa a falar, até a hora que ele fala, eu fico assim, eu não tô entendendo. Aí uma hora ele Nítido, fala dá pra ver. Dá pra ver no rosto. Aí uma hora ele fala um negocinho que eu faço assim. Entendi, cara. É mais ou menos isso. Aí eu falo, caramba. Então assim, eu vejo que Deus ele ajuda dessa mesma forma. Se ele chegar lá e falar assim, ó, vocês não vão poder trabalhar no sábado porque tá na lei. O povo fala assim, velho. Que lei. Que lei? Não tô sabendo de nada. Aí ele vai e faz o maná cair dobrado. Aí já fala, nossa, que negócio. Ué, mas todo dia da semana estraga. Na sexta não estraga. Não estragava no sábado, porque da sexta eles consumiam, né? Isso, né? Não estraga no sábado e guardavam no sábado não caía nada. No sábado não caía e ainda o da sexta Não estragava. Exatamente. Então, e vai aprendendo, vai mostrando. Então, assim, ele mudava um pouco a forma de falar com o povo para que eles entendessem o sentido. Ele foi bem observado. E você comentou até traz pro povo o significado do maná? Ah, peraí que eu tenho que achar aqui. Pra quem não sabe, o Joe, ele trouxe até isso pra gente. Uma curiosidade, ninguém sabia sobre, né, essa questão do nome, né? Por que maná? A gente fala, mas por que maná? Na verdade é assim, quando a Bíblia traz isso, quando eles viram o maná, parece que eles falaram assim, o que é isso, né? E a tradução não sei se é no hebraico, né, de o que é isso é man-hum, né, H-U, M-A-N-H-U, man-hum. E aí, por conta da tradução, acabou se dando esse nome de maná, porque man em hebraico é maná. Ali. Que legal, ou seja, né? era um nome de, tipo, o que é isso? Eles O que é isso? Nunca tinham visto, né? Então... Dá um pedaço de que é isso aí. Quem dera eu tivesse. E o engraçado é que esse comentário ele traz também falando que assim, o maná ele parecia uma semente de coentro branco e com gosto de mel. E ele poderia ser assado, cozido, poder fazer de várias formas. De diversas formas, cara. Muito inacreditável, top, né? Muito bacana. Como eu disse, o maná ele foi mais que um alimento, né? Ele foi uma lição semanal, uma lição mais praticamente diária ali para ele sobre
provisão de Deus e principalmente descanso, né? E água faltou. Quando a água faltou, Deus mostrou Cristo, né? Que é a nossa fonte em todos os momentos. Quando acharam que pão tinha faltado, Deus trouxe o pão, mostrando Cristo como o nosso pão da vida. Quando acharam que precisavam de carne, Deus trouxe carne. Então a gente precisa parar de olhar para o Egito e começar a olhar mais para a rocha, olhar mais para Cristo, né? Sim. E desafio que eu faço, que eu trago para você essa semana, é observe um pouquinho mais seus momentos na semana, né? Seus momentos de ansiedade, né? E as suas ansiedades, né? Por necessidades básicas. E ora antes de reclamar. Desafio importante, não só para vocês de casa, mas para quem tá aqui, né? A gente tem ansiedade por tudo, né? A necessidade básica é o alimento, às vezes é a água, mas também é a conta, é a conversa que a gente tem que ter com o João, com a Maria, com o funcionário, com o patrão, o que seja. Mas antes disso, ora antes. Antes de você reclamar, ora, tá? Deus quer mostrar algo maior, além do que a necessidade, às vezes além do que você pode enxergar. E indo para um lado onde a gente vê esse povo agindo dessa forma, liderar esse povo não era fácil. Cara, Moisés era muito bom nisso, né? Deus abençoou muito ele. Moisés, ele tinha uma humildade forte para ouvir e crescer. Tudo aquilo que a gente quer de um bom líder, né? A gente quer uma pessoa que seja humilde e que tenha essa habilidade de ouvir, né? Reconhecer que tem um poder transformador, né? Através dessa humildade. E todo mundo tem aquele amigo que nunca aceita conselho, né? Sempre é o que acha de tudo, é o que mais sabe, é o que mais ouve, o que cresce. E até Moisés, que falava direto com Deus, se até Moisés, que falava direto com Deus, parou para ouvir o próprio sogro, que normalmente genro e sogro não se dá tão bem, né? Mas se ele mesmo parou para ouvir o próprio sogro, imagina a gente. Ele ouviu Deus, é Deus falando diretamente com ele. Ele teve a humildade de ouvir o sogro dele falando. E não foi o sogro dele falando do nada. Era depois que Moisés atuava com um monte de tempo, com um monte de gente murmurando, aí Moisés podia muito bem chegar e falar assim: eu cuidei deles até agora. Por que você tem que vir falar comigo? Cara, jogou onde? Brincadeira. Quem é você? Isso é uma lição absurda. Eles eram em quantos? 2 milhões, não é? Aproximadamente 5 milhões. Sim. Contando homens e mulheres, né? Crianças aí e chega mulheres. um cara que só cuida de ovelha, fala, ó, vou te ensinar como é que faz. E sogro ainda, né? A sabedoria dele foi do céu, cara. Ali a organização dele foi... E a humildade de Moisés também foi... E isso, agora olha que louco isso aqui. Olha isso aqui, cara. Você parou para pensar que o que Jetro fez com Moisés lá é refletido até hoje nas empresas? É um conselheiro, né? É a mesma coisa. E eu vivo isso. Eu sou coordenador, em cima de mim tem um gerente, eu tenho um supervisor. O supervisor cuida de 10. O coordenador cuida de 50. Verdade. O gerente cuida de 100. Todas as multinacionais, todas as empresas ouviram o Jetro. Não foi só o Moisés, não. Não. Todo mundo ouviu. E ainda tem cada empresa tem o seu Jetro, porque na maioria das empresas grandes, além ainda dos tem o CEO. Cargos de liderança e CEO, que isso é obrigatório todo mundo, existe o Conselho Deliberativo, que são pessoas que estão justamente só para aconselhar quem está no cargo de liderança. Então, a gente costuma falar assim, né, lá na parte da agência, que a gente às vezes vive tanto dentro da ilha, na bolha, olhando tanto aqui, que às vezes precisa alguém de fora da ilha, olhando um contexto inteiro para falar, tá assim porque está assado. Exatamente. E aí eu pego exatamente Êxodo 18, versículo 1 diz: Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel. Só pra gente pensar. O pessoal saiu do Egito, passou 40 anos ali, né? Lógico, não tinha dado os 40 anos ainda. Mas Jetro estava em Midian. Jetro já tinha, provavelmente Moisés já tinha falado com Jetro, né? Que ia sair, ia pra lá, ia fazer todo o trabalho e tudo mais. Mas ele viu e ouviu, ele ouviu, né? As coisas que Deus tinha feito para Moisés e para Israel. Ou seja,
A comunicação foi... Mas ele envia Foi servos, disseminado, ele né? envia servos para comunicar, Exatamente. para marcar o encontro. Então, eles... Não era, tipo assim, aconteceu um negócio lá e ninguém tá sabendo. Sim. Monte de gente começou a saber, né? Isso ia rolar. E aí, o Jetro, sogro de Moisés, tomou Zípora, mulher de Moisés, depois que esta lhe enviara com 2 filhos dela, né? Dos quais um se chamava Gerson e tudo mais. E aí ele diz que fui peregrino em terra estrangeira. E outro Eliezer, e aí ele explica o nome do Eliezer, né? E aí veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher. Cadê? Achava-se acampado junto ao monte de Deus e mandou dizer a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com a tua mulher e teus filhos. Então, saiu Moisés ao encontro e tudo mais, e aí foi quando ele contou, né? E aí eu grifei uma coisa aqui que é muito importante. No versículo 8 do 18 diz assim, ó: Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Por que eu quis trazer isso aqui antes pra vocês, gente? Porque olha como ser humano e olha como Moisés, eu queria trazer isso antes, como Moisés foi muito líder nessa hora. Quando a gente vê tudo o que aconteceu, sim, foi Deus atuando, mas foi por meio de Moisés, né? Ele usou Moisés e Arão para fazer as coisas. Só que quando veio Jetro, ele é sogro. A gente sabe que normalmente o genro e o sogro tem alguns embates ali, né? Às vezes, muitas vezes tem isso, acontece. E Moisés poderia ter virado para Jetro e ter falado diretamente assim: Você viu o que eu fiz? Fiz isso, coloquei lá a árvore no rio, lá no lago, na água, e ela ficou boa. Estendi o braço, abri o mar vermelho. Falei com o faraó, peguei no cajado, virou serpente. Ele poderia ter falado isso. Porque, querendo ou não foi através dele. Sim. Mas olha o que ele fala para o povo. Falou que tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito. Em nenhum momento ele se vangloriou. Humildade. Ele falou, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. Jetro veio, ele foi e falou de Deus, né? E aí a minha pergunta para vocês é: vocês lembram de algum conselho simples que mudou o jogo para vocês? Deu aquele estalo e o negócio mudou completamente a vida? Solta aí, Dani. Não briguem. Não briguem. De novo, É um conselho simples. Vocês lembram o que rolou, o que aconteceu, se puder trazer, né? Também. Um conselho, assim como o Jetro, porque Jetro aconselhou depois, né? Falou, ó, tá sobrecarregado, meu amigo. Você tá cuidando de todo mundo nas costas. Delega ali, deixa uma parte falar com um, depois outra parte falar com outro, e depois você ouve só os seus liderados. Não precisa falar com todo mundo. Um conselho simples que não foi a mim que foi dado, mas eu sei que foi. Foi, vamos dizer assim, uma pessoa... Minha sogra, dar um nome aos bois aí. Minha sogra deu o conselho para minha esposa de que ela não precisava de querer, porque eu quando eu conheci ela, eu sempre fui temente a Deus, mas eu ia em outra igreja. Ela falou assim, não precisa impor religião para ele, só vive e mostra o que você é dentro desse contexto que você vive, que uma hora ou outra Deus vai tocar no coração dele e ora por ele. É um conselho simples que fez a diferença. Hoje, cara, eu mudei minha vida muito por conta desse conselho que foi dado, não foi dado a mim, foi dado a uma pessoa. Porque se por acaso esse conselho não fosse dado e fosse tomado uma atitude diferente, talvez eu, por orgulho, por muitas outras coisas, talvez não teria deixado isso entrar no meu coração, entendeu? Porque aí e o orgulho, ele não vem de Deus nesse sentido, né? Então eu acho que um conselho simples que foi dado ali, que eu acho que fez toda a diferença na minha vida, e nem foi dado a mim o conselho, entendeu? Refletiu em você, né? Eu tô pensando aqui, mas não lembro nada muito específico assim, mas com certeza já foi aconselhado por muita gente, já aprendi muito com os outros. Eu busco sempre as pessoas mais velhas, né?
aconselhar, ver como que eles fazem as coisas, mas não me lembro assim, nada de muito específico mesmo. Uma frase que está ecoando nesses últimos dias, eu tenho ouvido muito, né? Do nosso conselheiro distrital aí, que quando Deus te abençoa mais do que você precisa, é que é para você abençoar os outros. Cara, tá ecoando muito isso na minha cabeça, velho. E isso nunca passou pela minha cabeça. A Rebeca que também ficou impressionada, falou, nossa, a gente nunca tinha parado para pensar nisso. E é verdade, quando Deus nos dá, eu ainda não posso dizer se eu já pratiquei isso, é óbvio que dentro da nossa possibilidade a gente já ajudou muitas pessoas, né? Mas é uma coisa que a gente ouviu e, cara, tá gravado no coração. E para mim é um conselho. É um conselho. Quando Deus dá mais do que a gente precisa, é porque é pra gente abençoar outras pessoas. Mas quando, Joe, se você... Cara, tenho certeza que você já passou por isso. Eu já passei. Eu não vou... sim, eu tenho certeza. Não, É que não, Não eu vem falo na assim, cabeça. não Só vem na cabeça. Deixa ele terminar de falar. Não, mas eu falo assim, cara, se você naquele dia que você não tá legal nessa casa, que seu casamento não tá bom, cara, eu não sei se você faz isso, mas eu faço. Eu vou atrás de conselho, eu vou desabafar com alguém e essa pessoa, lógico, cara, tem que tomar muito cuidado com quem que você desabafa. Mas normalmente a gente desabafa lá com o pai, com a mãe, com o tio, com o tio, uma tia que é de Mais confiança, próximo, né? um irmão, tal. Então, através disso aí vem conselhos, cara, que a pergunta é muito difícil de pronto, assim, né? A gente lembrar do conselho. Eu nem sei por que eu lembrei disso aí, desse conselho que eu acabei de É expor Deus, aqui. meu amigo. Não, mas eu falo assim, porque com certeza você já não. Eu já passei vários perrengues no meu casamento, nada gravíssimo, mas é coisa que se você vai atrás de uma pessoa sábia, ou sabe o que eu falo assim, uma pessoa mais experiente que você sabe que não vai levar fofoca pra frente, Sim. você vai sair de lá com um conselho bom. Sim. E você vai praticar e vai ser um conselho simples que vai fazer uma Vai diferença. ser uma bênção, né? A gente tem um dado estatístico que... agora eu não vou lembrar certinho, mas... Vou generalizar, mas a probabilidade de um homem se abrir e aceitar ajuda é muito menor em relação às mulheres, né? E aí eu queria fazer... Eu sou meio mulher, então, cara. Podia falar pra Eu você, ia falar a né? mesma coisa, né? Normalmente Essa teoria- homens se abrem menos, né? Não é à toa que como que é? As mortes de... Acho que, se eu não me engano, o índice de mortalidade de homens com depressão, essas coisas assim, é muito maior, né? Porque guarda muito pra si, né? E aí eu ia fazer a pergunta pra vocês, vendo isso que um conselho pode mudar a vida, muitas das vezes a gente não aceita o conselho, não quer ouvir os conselhos, né? E aí trazer pra vocês, porque como ser humano a gente tem dificuldade em aceitar ajuda, assim, sabe? Mesmo sabendo que às vezes vai melhorar a nossa vida, a gente não dá o braço a torcer, não quer ouvir, não quer aceitar que aquilo ali vai ajudar. Eu vejo que, falando nessa questão do homem, né? A gente tem um orgulho muito... a gente quer mostrar que a gente é blindado, né? A gente é a prova de tudo. Que a gente é prova mais de forte. bala. Não, eu sou forte, eu não preciso falar com psicólogo, eu não preciso tomar remédio, eu resolvo. Aí começa a guardar. E aí quando você vê, você já não tá suportando mais. E aí é a hora que às vezes num momento de fraqueza, o inimigo planta a ideia na sua cabeça, e aí você acaba cometendo um suicídio, alguma outra coisa aí. Besteira. Acaba fazendo uma besteira, né? Eu acho que respondendo a pergunta, não é o orgulho, né? A gente, às vezes, o homem é muito orgulhoso, né? Às vezes, sei lá, tem um negócio na sua casa lá que a Rebeca pediu pra você fazer várias vezes. Você não tem esse problema porque a sua família tá mais longe, mas que nem... Se, por exemplo, morasse perto, aí do nada, sei lá, tá com a resistência quebrada, ou caiu, nem em casa lá, caiu o negócio que abre o chuveiro. Só que a gente não usa aquele lá, usa um outro, mas tá caído lá. Vou arrumar, viu? Se ela chegar e falar assim, vou chamar meu pai pra arrumar aqui. Eu ia ficar mordido na hora. Não, eu vou arrumar isso aí, meu. Vai chamar pra quê? Entendeu? A gente é orgulhoso, mas a gente não faz, mas a gente é orgulhoso. O que já aconteceu comigo é assim, ó. Antes, ela amor, troca. Já terminar a frase, já tava trocando.
Agora hoje tá um pouquinho mais de tempo, entendeu? É como se hoje tá mais devagar Tá o dentro do negócio. prazo de carência, né? Hoje tá mais negócio. Ó, a gente tá falando disso, né? E assim, eu peguei e fiz uma anotação de um monte de catadinho que tá acumulando lá em casa, né? E eu li sobre isso, Tomara cara. que a Pamela não veja esse episódio. Sobre um monte de catadinho lá e eu li sobre isso. Fugindo um pouquinho agora do contexto, cara, o quanto isso reflete a nossa vida bagunçada. Você não arrumar as coisas dentro de casa, bagunça, essas coisas, mas enfim. E aí eu fiz uma lista, um monte de catadinho lá. Era a lâmpada do quarto que estava piscando. A sala tem 2 lâmpadas, então uma queimou e ficou metade da sala escura, uma alcota. Aí era o tanque que tá com o sifão lá danificado, da pia também, a portinha do banheiro, então um monte de coisinha lá. Então eu falei, e ela falando, não, tá bom, então vai, vou pegar coragem agora pra fazer. Aí fiz a listinha, fui lá na Dicica, lá na Dicica ali. Sou de Mac lá, fiz um monte de a propaganda aí, dá um jabazinho pra nós aí. E aí, fui lá, comprei tudo que tava precisando, anotei, coisa e tal. Bom, já fiz 50%. Mas antes eu já tinha arrumado tudo, cara. Mas aí mas ela entende, porque é a correria do fora de casa. Tem muitas vezes que eu chego cansado, então vai protelando. Mas o mais assim, que era mais de urgência já fiz, que era a tomada de cima da pia, as lâmpadas, né? Então já tá feito já. É o que tá vindo mais. Os puxadores do armário que quebrou, já troquei tudo. Você falando aí já me fez uma lista na cabeça que deu ruim, cara. Mano, faz isso. Eu não fiz a lista na cabeça. Chama a nós. lista da cabeça eu não fiz, mas a Thalita já fez uma lista pra mim lá. Olha, tá na roça. Se eu for falar, vai dar 3 horas de episódio. Chama nós, né, o Gregor? Que aí chama do cara lá. Cara, como isso é maravilhoso. Mas você falando aí, tem aquele provérbio que eu lembrei agora, até pesquisei pra mim não falar bobagem. Que quem não escuta conselho, escuta coitado. Você já viu esse ditado? Não, nunca vi. É um ditado. Quem nunca escuta conselho? Quem não escuta conselho, escuta coitado. Aqui significa que aquelas pessoas que ignoram os avisos e os conselhos de pessoas mais experientes ou sábias acabam sofrendo as consequências de suas próprias escolhas. E é realmente isso aí, cara. Se você consegue engolir o orgulho ali e procurar uma pessoa, é a mesma coisa. Você começa a passar um aperto e você não vai atrás de um psicólogo. Se você vai lá e tá pagando, se você não escutar o conselho dela, não faz coitado. Hã? Não vai fazer diferença. Não, mas coitado, porque se você não escuta o conselho, você vai escutar coitado, você não vai. É maravilhoso, né? Às vezes Deus, ele usa uma pessoa simples para nos ensinar uma grande lição, né? E Sim. é uma coisinha besta, um negocinho assim simples que vai nos ajudar. E aí, pegando esse gancho, sabendo da liderança de Moisés em si, o que significa para vocês hoje ser liderável hoje em dia? O que é ser liderável? A gente sabe o que é ser liderado, né? Ter alguém liderando você. O que é ser liderável? O que é ser um líder hoje em dia? O que significa ser um líder? Nossa, eu já ia responder errado já. Eu também. Não, então, peraí. Aí não é a resposta. Não, não é a resposta, não. Você quer saber o que é ser líder ou o que é ser liderado? Liderável. O que é ser líder? Ah, tá. Então, o que é ser líder? Tá, vamos lá. O que é ser líder, cara? Cara, eu acho que o líder, ele é aquele cara que coloca as necessidades dele abaixo das dos outros. Então, ele vai pensar mais no coletivo e vai buscar o que é bom para todo mundo. E ele é um cara que, quando você bate o olho nele, você fala, esse cara traz uma ideia legal, vou seguir ele. Sei lá. Eu aprendi essa frase tá aí um exemplo simples, né? Que deram lá atrás numa palestra, um dia lá na PV. E, cara, para mim faz todo sentido. É isso aqui, ó. Um líder é aquele que tem a capacidade de levar pessoas a chegar a lugares aonde sozinhas elas não iam chegar. Matou. Top. É isso. Jesus, Moisés e mais um monte de patriarcas fizeram isso. E para mim é isso. Para mim a definição, sem enfeitar o pavão... Curto e grosso. Definição é essa. Agora ele vai apimentá-lo.
Ah, Não, cara. não. Ah, É boa? Fez uma cara de apimentar Muito que eu bom falei, essa explicação. Muito boa. Sucinta é objetivo. Direto. Fica mais um desafio para você essa semana desse bloco, que a prática da semana é, identifica às vezes um conselho que já estão te dando faz um tempo e você tá aí ignorando, né? Aplica e depois compartilha com alguém o resultado. Você precisa vibrar também. Às vezes é o que te falta. Você tá sofrendo à toa, tá? E indo pro lado final aqui, né, fazendo uma referência de tudo que a gente conversou aqui, a gente vê o quanto a jornada cristã, essa didática de Deus, cada ponto ele aponta para próprio Jesus, né? Que é a verdadeira fonte de vida deles, né? A gente tá trazendo as reclamações, o quanto o Moisés ele foi líder, o quanto ele foi bom pra gente, mas tudo isso era uma didática de Deus representando, né, o próprio Jesus a todo momento. Basicamente Deus não perdeu a oportunidade de mostrar quem era Jesus ou qual seria o ministério, tá? E quando a gente avança ali um pouquinho mais, né, tem uma analogia que eu queria trazer antes, até dar um pause aqui, né, que, cara, já aconteceu isso, eu tenho certeza com vocês, que é quando você bebe água, se rebentou de beber água, e daqui a pouco você tá com sede de novo. Tipo, do nada. Você fala, eu acabei de beber uma porrada aqui e eu tô com sede de novo, né? Já comeu algo e depois sentiu fome de novo. Nossa, acabei de comer. Isso acontece com todas as crianças, parece, né? Essas crianças têm um poço sem fundo. Acabou de comer. Nossa, tô com fome de novo já. E basicamente nessa analogia a gente sabe, né? Coisa besta, mas só Cristo alimenta e sacia de verdade. Pra mim é muito marcante quando Jesus está lá no poço falando com a samaritana, né? E que é a água da vida e tudo mais. E ele não apenas dá o pão e a água, porque a gente está falando ali do êxodo, poxa, o pessoal queria água, o pessoal queria o pão, Deus proveu para eles, né? Foi o provedor, mas a gente sabe que ele é o pão da vida, não é à toa que ele na frente vai ter, né? Não só de pão. Não é só de pão que vive um homem, mas sim de toda... Eita, me embananei agora, né? toda palavra que sai da boca de Deus. Isso, não é só de pão que viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Boa. E pegando a parte prática aqui, sabe, que se vocês puderem dar um conselho, assim, né? Que coisas vocês têm buscado que alimentam não só momentaneamente a alma de vocês, porque a gente sabe que às vezes tem aquele pico, por exemplo, né? Uma meditação que eu leio, um versinho ali, sacia minha alma momentaneamente, né? Mas que coisas que vocês têm buscado na vida de vocês, na prática de vocês, que não pensa só naquele momento, mas que pensa em dar uma saciedade maior, digamos assim, eu posso trazer esse exemplo, né? Que de forma prática, que conselho que você daria que vocês estão seguindo e que tá fazendo diferença ou algo do tipo? Ou que já seguiram, né? E faz diferença. Para mim, o que está fazendo diferença hoje no meu modo de viver, no modo de pensar, é o estudo da palavra diária. Porque eu tenho visto as coisas com uma visão diferente, eu tenho me comportado de forma diferente. Eu confesso que às vezes eu me estranho. Eu estranho o meu jeito, às vezes falo assim, nossa, mas eu não sou assim. Parece que estou diferente, sei lá. O pensamento muda. Então, assim, a minha forma de pensar mudou. A minha forma de agir, às vezes acontece alguma coisa que me frustra. A minha reação natural já é falar um monte de coisa e aí acho que não é hora de eu falar. Então, eu vejo que o estudo diário, para mim, Jonathan, tem sido o que está fazendo saciar mais a minha vida. Acho que é isso. Bom demais. E vocês, meninos? Cara, eu tenho sentido que Deus tem colocado pessoas na minha vida para... Eu não sei se é para aconselhar ou liderar, mas ao mesmo tempo que eu estou aconselhando e cuidando dessas pessoas, eu também tenho aprendido, também tenho recebido feedbacks e além do estudo da palavra que você fala aí, que é comunhão, acho que é primordial,
Através dos projetos que a gente se envolve, o Rota 916, os cargos que lhe é confiado na igreja, isso faz com que você impulsione esse relacionamento, né? Então, posso dizer isso. Eu acho que o que tem acontecido é pessoas que estão se conectando comigo, se tornando dependentes, de repente, de algo que Deus está me usando para elas, e das coisas que têm acontecido, cargos e afim, que está me impulsionando a estreitar mais ainda esse relacionamento. Boa. Queria quer falar? Não tem nada pra falar. Não. Ixi, o Greg não tá fazendo nada próximo. Tá tudo momentâneo, né? Brincadeira, Greg. Não, cara, na verdade é bem isso aí mesmo. Não exatamente tudo momentâneo, mas, cara, eu tiro de exemplo, eu tenho certeza que se eu me alimentar diariamente da palavra, que nem o Joe falou ali, que tá mudando a vida dele, vai fazer toda a diferença para mim. Mas eu não tô fazendo isso, então como é que eu vou falar numa coisa que eu não tô fazendo, entendeu? Então, mas eu sei o alimento que eu preciso. Eu não, quando você fala ali brincando, mas falou, você come alguma coisa e daqui a pouquinho tá com fome. É que você tá comendo errado. Não é? Exatamente. Você tá comendo errado. Você comer o certo, então eu falo assim, eu associo e atribuo meu dia inteiro para Deus, mas eu não faço um estudo aprofundado diário, que nem eu já falei aqui, cara. Muitas das vezes eu tô dirigindo e orando ao mesmo tempo, porque eu não tenho meu momento íntimo com Deus de qualidade. Vamos dizer assim, que nem a gente fala assim, o pai tem que ter com o filho não muito tempo, mas um tempo de qualidade. Eu não tô tendo um tempo de qualidade com Deus, então tô jogando o importante, Gregory, é não soltar a mão. Nesse momento, o importante é não soltar a mão. Não, sim, mas a hora que deu o cri-cri-cri, que o grilinho ficou, que você foi... E eu falei que eu não tô tendo, não é que eu não tô tendo, eu tô nessa pegada aí. Eu confesso que eu tô muito próximo desse nível ali. E aí o que eu faço eu sei que a pergunta era se alimentar, não pensar só no momento, né? Mas uma das estratégias que vem me ajudando é pensar no momento. Eu sei que eu fiz vocês responderem diferente, né? Mas eu vou ir para outro lado por quê? Uma coisa que eu tinha muito era ficar ocioso com coisas que não me aproximam de Deus. Então, eu vou dar um exemplo besta, não tô falando que é o que você faz, o que você deveria fazer, ou algo do tipo, né? Mas é que vem me ajudando. Por exemplo, eu me forço a estar, nem que seja um contato simples com Deus. Um exemplo, música. Eu gostava muito de ouvir música. Música, tipo, de tudo. Sempre ouvi de tudo. E sempre gostei. Rádio. Cara, tipo assim, era um passatempo. Não era uma coisa que eu ficava vidrado em música, mas eu sempre gostei, sabe? É um passatempo, é distrair a mente, é ocupar realmente a mente. E aí eu me forcei a toda vez que eu vou ouvir música, colocar uma música que me ajude a estar mais próximo e sensível a Deus. Esse é um exemplo, né? Outra coisa é, cara, eu tô livre, eu gosto muito de estudar, eu gosto, mas não, eu faço pouco, né? Então eu poderia fazer mais, mas eu gosto. Se for para estudar uma coisa, aprender um curso, uma nova coisa, eu gosto de fazer isso, né? Já comprei muitos cursos, eu tenho essa mania, mas eu não me coloco tanto, né, para fazer. E aí, uma das coisas que eu me forço, eu gosto do Rodrigo Silva, eu tenho um curso dele, inclusive, fazendo um jabá dele aqui, mas aí quando eu vejo que eu tô meio livre assim, eu falo, não, eu podia estar meia hora aqui mexendo no celular aleatório, flodando ali o meu feed, aí eu me forço a ouvir, a colocar um curso, ouvir uma pregação, ouvir alguma coisa que tem próxima de Deus, ou às vezes até ler a Bíblia mesmo, e aí eu falo, por que eu me forço? Porque às vezes não é de qualidade. Às vezes eu durmo, às vezes eu tô ali, eu durmo, mas é mais uma forma de eu momentaneamente ter isso, né? Então, eu também não tô... Eu poderia estar melhor, né? Me alimentando ainda mais com isso, mas é uma das coisas que eu tô me forçando e tá me ajudando, de alguma forma. E eu queria... Já que tá me ajudando mesmo não sendo a melhor dos mundos, porque a gente sabe o que é o melhor dos mundos, queria trazer isso para você que tá ouvindo aí de alguma forma, para você se forçar também, isso me ajuda, né? Se força, seja estudar todos os dias, seja, que é a melhor coisa, né? Seja atribuir mais responsabilidades, né, nesses outros pontos, ou seja mesmo se forçar a ouvir, a ver alguma coisa em um determinado período, nem que seja para você dormir em cima ali mesmo, mas você tá
mais uma vez aumentando essa sensibilidade para Deus, né? E é 100% intencional, né? Tudo que a gente está falando é 100% intencional para vendo o problema que a gente tem em relação ao relacionamento com Deus e saciar esse negócio, né? O que você falou faz sentido. É tipo assim, a partir do momento que eu sei em tudo que eu tenho para melhorar, querendo ou não, eu tô me alimentando também. Eu sei onde está errado. Eu tô me alimentando. E aí eu vou ainda pegar a frase do nosso amigo aqui, apimentar mais ainda, mas eu vou apimentar com uma pimenta biquinho, né? Que é só um Doce. Eu acho que quando nós temos essa consciência de onde nós estamos errando, nós ainda estamos ouvindo a voz de Deus. Sim. Nós ainda estamos sensíveis à voz do Espírito Santo, porque isso esse é o papel dele. Ele é um consolador. Ele sabe dos nossos erros, da nossa falha. Mas se eu não tenho força, eu não estou conseguindo agir, eu não estou conseguindo fazer. Mas conscientemente eu sei o que é certo e o que é errado, e eu sei onde eu preciso consertar, ainda estou ouvindo a voz dele. Ainda há oportunidade. O problema é quando nós agimos e a gente não sabe de nada. Você tá sentindo o cheiro do tempero, né? Da comida, né? Não, você não tá fazendo mais nada. Tudo que você faz, mesmo sabendo conscientemente que é errado, você segue a vida. Mas se bate aquela consciência de, cara, preciso consertar isso, meu, tá errado, isso aqui não pode. Eu acredito que ainda é Deus nos consolando. Eu falei brincando, mas é bem isso aí mesmo. Tipo assim, enquanto você tá sentindo o cheiro de tempero, é que a comida tá ficando pronta. Que a comida tá ficando pronta. Agora, a partir do momento que você para... Agora que já queimou. Queimou. Não tá sentindo o cheiro do tempero do ar, meu amigo? Isso aí já tá frio já. Cara, absurdo. A gente vê o quanto Cristo é humana diariamente com a gente, a água viva, né? E quando a gente se alimenta dele, nossa alma começa a fazer sentido. A gente, enquanto ainda se força, é porque a gente ainda sente, ainda tem essa sensibilidade, né? O problema é se a gente... não faz diferença. Quando não isso faz parte dos nove dons espirituais, cara. O domínio próprio. Você tá se forçando a isso, você já tá dentro, cara. Você, dentro de todas as suas falhas, de tudo que você faz, ainda tá encontrando uma brecha. Você, mesmo que você não encontre um tempo ali de qualidade, mas você tá dirigindo e você tá falando com Deus, cara. Você tá buscando atenção a Ele. É claro que tudo a gente tem que melhorar. Se eu acordo de madrugada e eu consigo fazer tal coisa, então por que eu não faço durante o dia? A gente sempre vai ter que buscar alguma coisa sempre para estar melhorando. Nosso relacionamento com Deus, ele nunca vai ser suficiente. Tudo que a gente vai fazer nunca vai ser suficiente. A gente tem que buscar alguma coisa a mais. E a hora que você achar a hora que você se achar suficiente, você tá... Aí que você tá enroscado. Exatamente. Gente, aqui que a gente tá conversando não é para falar de rituais, não é por ritual, não é por prática, é principalmente sobre relacionamento. A primeira coisa que a gente conversou ali, né? Esse é um episódio bem maravilhoso, né? A gente percebeu ao longo dessa nossa conversa de hoje que... Assim como o povo de Israel, até anotando aqui, né, muitas vezes murmurando, muitas vezes esquecendo o quanto Deus já nos sustenta, né? Ele continua sendo fiel pra gente. E na primeira temporada a gente comentou isso, que ele escolheu a gente e quer continuar com a gente, né? Vai fazer de tudo pra continuar estando ao nosso lado, né? Então ele continua sendo fiel, ele continua nos alimentando com o pão do céu, nos saciando na sede, né, dessa água viva. E eu quero fazer um desafio para você que ouviu aqui a gente até aqui, que é um pouquinho complicado, tá? Que é refletir onde você tem buscado saciar essa sua fome espiritual. Cara, não tô aqui para julgar, quem sou eu para julgar, né? Tenho N falhas, tenho N problemas, preciso melhorar em muitas coisas, né? Mas é um conselho perdão, não é um conselho, né? É uma extensão de ajuda, uma extensão de suporte, né? Você poder buscar onde está batendo, onde você precisa saciar mais, né? E refletir sobre isso, né? Se tem sido coisas mais passageiras, são coisas mais fundamentadas em Cristo, se é da verdadeira fonte ou não, porque se tá comendo e tá dando fome é porque tá comendo errado, não tá dando certo. Bom demais isso, né? E não esquece, essa mensagem provavelmente abençoa a sua vida, tá? Às vezes é o que você queria. A gente subestima muito, né, o poder de Deus nisso. Então compartilha com uma pessoa, manda num grupo de família esse vídeo, esse canal. Curte, comenta, compartilha. Vai nos ajudar, né, demais. Seja no Instagram, seja no YouTube, em qualquer ponto.
Mas como a gente falou no início, tá? E eu queria encerrar com fortalecimento do relacionamento. E o nosso relacionamento com Deus é muito dessa conversa. Então feche seus olhos. Papai do céu, mais uma vez estamos aqui quebrantados, sabemos o quanto erramos, sabendo o quanto o Senhor é fiel e sabemos o quanto o Senhor está disponível para nos ouvir. Muita coisa acontece, Pai. E meu único pedido hoje é que o Senhor nos dê paciência e confiança no Senhor. A gente continue firmes em Ti, Pai. Por amor do Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém, amém. Galera, é isso, né? Isso aí. Mais um episódio, mais um assunto, mais um Muito bom. decorrer aqui, um discorrer do assunto de Êxodo. Próximo episódio já tá chegando, então lembrando, todos os sábados às 2h da tarde a gente tem um episódio soltando, livre pra você. E, você tem que cair na real, anunciar o evangelho não é escolha, é missão. Então vai, missão. haja. Começou, pratica a palavra, compartilha esse episódio, seja canal de bênçãos na vida de outras pessoas e valeu! Tamo Valeu, junto. obrigado, gente. Até mais. Até mais. Falou.